Reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Muitas equipes brigando pelas 4 vagas. O campeonato está emocionante dentro de campo e polêmico fora dele, por causa da arbitragem. Muitas reclamações e gerando até teorias da conspiração. Vamos falar sobre isso. Primeiramente, reclamações, na maior parte delas justas. A arbitragem da Série B do Campeonato Brasileiro não está boa. No primeiro turno, muitos erros. E talvez até na mesma média dos campeonatos anteriores. Só que essa Série B, ela está com mais visibilidade do que as outras competições anteriores às outras edições da Série B. Por quê? Porque tem mais times de visibilidade. Tem Botafogo, tem Vasco da Gama, tem Cruzeiro, tem o Goiás, tem o Coritiba. Então, foi um campeonato com mais visibilidade. Então, as pessoas viram mais os erros. E comparando com a Série A, que também tem 20 times e 38 rodadas, as pessoas faziam as comparações. E o que a CBF fez? Falou, vamos colocar o VAR na Série B. Acontece que com o VAR, continuaram errando. Eu acredito que com o VAR, muita injustiça, muitos erros foram evitados. Mas quando se erra com o VAR, o erro fica muito mais gritante e muito mais polêmico. E as reclamações, eu repito, na maior parte delas, justas. Todo time da Série B, todos os 20, tem alguma história para contar sobre a arbitragem. Alguns mais, outros menos. Por exemplo, o Goiás tem muitas reclamações a fazer em relação à arbitragem. Mas essas várias reclamações, há uma distância muito grande de se falar em teoria da conspiração. Até porque, se houver uma conspiração para subir A ou B, o que estamos fazendo aqui? O que eu estaria aqui comentando futebol, sendo que as cartas estão marcadas? O que o dirigente lá do CRB, do CSA, o dirigente do Goiás, no maior sacrifício, montando um time com poucos recursos, vem de uma administração ruim, fazendo todo esse sacrifício, para que isso tudo se as cartas estão marcadas? Então, se houver isso, gente, nós temos que parar com esse negócio agora. É lógico que em toda área tem gente corrupta, tem gente que comete coisas erradas. Mas, no geral, eu não vejo um complô. Até porque, por exemplo, se existisse complô no futebol brasileiro, a tendência da CBF de ajudar os grandes, o Corinthians jamais teria caído. Em 2007, o Corinthians disputou rebaixamento rodada a rodada com o próprio Goiás, e o Goiás escapou do rebaixamento. O Palmeiras já caiu 2 vezes, o Internacional já caiu, o Grêmio já caiu, o Cruzeiro caiu e não está conseguindo voltar. E quais são as arbitragens que estão ajudando o Cruzeiro? O próprio Vanderlei Luxemburgo está reclamando. O Vanderlei Luxemburgo chegou ao ponto de falar que a comissão de arbitragem está ajudando o Avaí. Tem uma conspiração para ajudar o Avaí. Então, menos, gente. Então, os erros de arbitragem, eles existem. A discussão em relação à arbitragem precisa ser ampla e não só na hora das reclamações. Antes de começar o campeonato, os clubes têm que chamar a CBF e resolver o que nós podemos fazer para melhorar a arbitragem. E agora, para essa rodada, para reforçar as teorias da conspiração, cada time está com uma teoria, por causa das escalas. Olha só, Confiança e Avaí terá a arbitragem da Edna Alves Batista, FIFA, de São Paulo. Ela é de São Paulo, vai apitar um jogo do Avaí e o Guarani está envolvido. Aí vai ter Vasco e Coritiba, o Wilton Sampaio de Goiás. Vasco e Coritiba brigando pelo acesso, um ato de Goiás, o Goiás está envolvido. Goiás e CSA, o Bruno Arleu de Araújo, FIFA do Rio de Janeiro, vai apitar esse jogo. O Botafogo está envolvido. E o Vasco também. Sem contar que um alagoano apitou o jogo entre Cruzeiro e Botafogo. Aí tem o CRB e Guarani com a arbitragem do Weber Roberto Lopes, que é de Santa Catarina, lá do estado do Avaí. Por que isso está acontecendo? Poderia ser de outro estado?
Aí, gente, a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade, tentar entender a situação. A informação que eu tenho é que todos esses times envolvidos estão querendo arbitragem FIFA. Dos 11 principais árbitros da FIFA, 11, esses que apitam no Campeonato Brasileiro, só um, o Anderson Daronco, não é de um estado envolvido na briga pelo acesso da Série B. Coritiba, Botafogo, Goiás, Avaí, Vasco, CSA, CRB e Guarani. Estado do Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Alagoas e São Paulo envolvidos na reta final da Série B. Aí nós temos a arbitragem FIFA, Daronco do Rio Grande do Sul. O resto, todos os outros, eles têm estado envolvido na Série B do Campeonato Brasileiro nessa reta final. O Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, o Rafael Trace, de Santa Catarina, o Bruno Arleu do Rio, o Wagner Nascimento do Rio, a Edna de São Paulo, o Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo, o Luiz Flávio de Oliveira de São Paulo, Rafael Claus de São Paulo, o Rodolfo Toques Marques do Paraná e o Wilton Pereira Sampaio de Goiás. São esses. André, e aqueles principais, que tem a tal da categoria Master. Eu nem coloquei aqui. Eu listei 20 árbitros aqui. Ó. Eu nem coloquei aqui os árbitros goianos que constantemente apitam nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, o André Luiz Castro e o Elmo Rezende. Aí tem o Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Tem o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. Ó, Santa Catarina de novo. Heber Roberto Lopes, de Santa Catarina. O Voaden, do Rio Grande do Sul. O Caio Max, do Rio Grande do Norte. O Paulo Roberto Alves, do Paraná. Aí tem o Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro, e 2 de Minas, o Felipe Fernandes e o Ricardo Marques. Esses são os principais aí, estão apitando mais jogos, são os mais solicitados. Então aí o senhor Avaí, o senhor Curitiba, o senhor Goiás, o senhor Vasco, o senhor CSA, CRB, eles procuram a federação e aí querem os principais árbitros apitando. Os principais são esses. Aí, se colocar um árbitro de Roraima para apitar, do Amazonas, se colocar um árbitro do Pará, se colocar um árbitro do Mato Grosso do Sul, um árbitro do Mato Grosso, eles vão achar ruim. Então, eles escalam os árbitros FIFA para os principais jogos. E aí eu pergunto, o que o Confiança prefere? Uma arbitragem FIFA, mesmo sendo de um estado envolvido nessa reta final, ou uma arbitragem que não é FIFA? De um árbitro não tão experiente nessa reta final de campeonato num jogo que vale tanto? Eu acredito que eles vão preferir o FIFA. O Goiás, ele vai preferir uma arbitragem FIFA ou um árbitro de outro estado que não está envolvido nesta reta final da Série B? O que ele vai preferir? Eu acredito que vai preferir a arbitragem FIFA. Então é essa a situação. E tem outra, gente. Nós temos que parar, tem que ter a responsabilidade de não colocar sob suspeita o caráter das pessoas, a honestidade das pessoas. Não é porque Confiança e Avaí vão se enfrentar e vai ter uma arbitragem de São Paulo que essa arbitragem será tendenciosa para favorecer o Guarani. Não é porque Goiás e CSA terão a arbitragem do Rio de Janeiro que o Bruno Arleu de Araújo vai para o jogo para tentar ajudar o Vasco da Gama. Por que ele faria isso? O Bruno Arleu de Araújo é árbitro FIFA, ele tem 38 anos, ele sonha ir para uma Copa do Mundo. Vocês acreditam que ele vai para um jogo desse para prejudicar alguém? Qual é o histórico do Bruno Arleu? É um histórico de erros? Não é. É um histórico de boas arbitragens, dentro da limitação arbitragem do futebol brasileiro. Tem árbitro bom, tem árbitro ruim, tem árbitro que erra, tem árbitro que erra mais do que os outros. Mas o Bruno Arleu, ele vai para esse jogo encomendado para prejudicar o CSA ou prejudicar o Goiás, dentro do interesse da equipe do Vasco da Gama? Vocês acham que o presidente da Federação do Rio de Janeiro vai ligar para o Bruno Arleu e pedir para ele fazer alguma coisa? O mesmo eu digo em relação ao Heber Roberto Lopes, árbitro master
de Santa Catarina. Ele vai para CRB e Guarani. Ele está preocupado com a situação do Avaí só porque ele é de Santa Catarina? Vocês acham que ele vai encomendado? Vocês acham que ele precisa disso? Um cara que está apita uma média de 5, 6 jogos por mês, ele precisa de prejudicar CRB ou Guarani, fabricar um resultado que interesse aqui para o Avaí? E o Wilton Sampaio, ele está indo para o jogo Vasco e Coritiba, preocupado em ajudar o Coritiba a deslanchar e segurar o Vasco por causa da equipe do Goiás? O presidente da Federação Goiana ligaria para ele pedindo isso? E tem outra, não são só os árbitros que estão envolvidos nos jogos, tem os assistentes, tem o VAR, assim por diante. Vocês imaginam como é que seria trabalhoso o tal do complô? E uma informação dessa não vazaria nunca. E esses complôs, por que não salvaram times grandes de rebaixamento, como por exemplo Palmeiras, Corinthians, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, e agora eles querem subir ao todo custo uma dessas equipes? E afinal de contas, se tem árbitro de São Paulo no jogo do Avaí, se tem árbitro de Goiás no jogo do Vasco, tem árbitro do Rio no jogo do Goiás e do CSA, tem árbitro de Santa Catarina no jogo do CRB contra o Guarani, afinal de contas, esse favorecimento é para quem? É para qual estado? Então temos que ter muita calma nessa hora, depois avaliar a arbitragem e, acima de tudo, os times têm que procurar jogar futebol. E suas respectivas equipes têm que dar tranquilidade para os seus jogadores. Eu acredito que todo esse clima ele é ruim, inclusive, para os atletas que entrarão em campo. Eu acredito que primeiro tem que jogar futebol, porque no frigir dos ovos, com erros, com acertos, com um jogo que é prejudicado aqui, que é beneficiado ali, no frigir dos ovos, vai subir a equipe que tiver o melhor índice técnico e que for merecedora pelo que fizer dentro de campo. E é lógico, os erros de arbitragem, eles são ruins, eles não deveriam acontecer, mas, infelizmente, acontece no nosso futebol. E eu acredito que é geral, não é nada preparado, não.